Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse momento Despertar para uma Nova Mente. Eu sou Alessandro Rubio, terapeuta e autor da Jornada Trinos, método para qualquer pessoa eliminar pensamentos ruins de forma consciente para ter paz e tranquilidade ao tomar decisões. Você enfrenta ou suporta os desafios da sua vida? Na Jornada Trinos, nós utilizamos comandos mentais, determinados de forma consciente para a transformação da nossa realidade, facilitando a tomada de decisões. Toda a estrutura do método e as palavras, os comandos, vêm de um processo de canalização e inspiração, através de dois autores, eu e Sônia Trujillo. Você é resiliente? Sabe quando uma mola estica ou encolhe sob o efeito de uma força externa, mas volta ao seu estado normal, sem nenhuma modificação ou perda da sua estrutura? Ou seja, é quando um corpo recupera suas propriedades iniciais após a ação de algo externo. Aí eu também lhe pergunto, você está voltando à sua essência sempre que passa pelas adversidades do dia a dia, da sua vida, não deixando nada externo lhe desestruturar a ponto de modificar quem você é, mesmo que temporariamente? Eu vou explicar melhor. Às vezes nós podemos nos equivocar e confundir com esse ato de não deixar se abalar de forma ativa, sendo tolerante e impaciente. Tolerância é um termo que vem do latim tolerar, que significa suportar, aceitar. A tolerância é um ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou não se pode impedir. Isso também acontece, né? Ser tolerante pode significar que você ficar aceitando algumas falas e comportamentos de pessoas que você convive, que você gosta, que você tem uma relação afetiva, mas e quer continuar convivendo com ela, mas vai tolerando algumas situações que te faz sentir mal, traz sentimentos ruins, sensações ruins, né? Aí eu fico ouvindo aquelas críticas, por exemplo, do meu marido, que está sempre que eu estou trabalhando demais, que não está dando atenção a ele. Mesmo que você se sente triste, algumas vezes até se sentindo culpada por aquela situação, você ainda fica realmente naquele lugar de ficar ouvindo aquelas críticas. Ou quando você convive com pressões, né, situações do trabalho, sendo pressionada, não sabendo lidar com elas, porque os seus pensamentos se acumulam. Vem aquelas críticas que você escuta em casa, do seu marido, e também as críticas do trabalho. E isso pode, às vezes, te paralisar. E aí você vai tolerando essas críticas, essas pressões, acumulando todos esses sentimentos ruins e remoendo esses pensamentos. E também acaba discutindo com ele, por exemplo, mas sem efetivamente resolver nada. Eu sempre falo, né, esse tudo que nós pensamos de forma ruim, nós vamos acumulando tudo que eu sinto. E se eu não cuido desses sentimentos, esses pensamentos, eu me desequilibro. Tem um outro comportamento que é a paciência, como eu falei inicialmente, junto com a tolerância, que complementa ela, inclusive. Que também é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias, incômodos de pessoas sem perder a calma e concentração. Ou seja, ainda que você haja naquele momento demonstrando certa tranquilidade, e como é que está por dentro de você? Pode estar ali nervosa, tensa, mas você está ali controlando a situação, né? Externamente você está demonstrando e tendo de fato uma paciência, mas por dentro você está ali explodindo, né? Então, ser tolerante e impaciente, ambos representam uma qualidade da sua personalidade. Isso é maravilhoso. Agora, de novo, reforço e faço em forma de pergunta: como você fica por dentro? Como ficam os seus pensamentos após esse momento que você ali tolerou, demonstrou uma certa paciência e agiu de forma paciente? Eu já acompanhei uma cliente que suportava, que tolerava, até demonstrando paciência, lidando com as situações, mas ficava destruída no final do dia, naquele momento da vida. Por exemplo, como ela, olha alguns pensamentos que ela ficava remoendo, né? Sofro crítica a todos os lados, né? Eu fico sofrendo crítica de todos os lados. Será que eu estou no caminho certo? Até se questionando, né, das suas escolhas. Ou estou me sentindo esgotada com tanta pressão, acho que não vou dar conta.
toda aquela sensação, como eu falei, vai acumulando e o seu corpo vai sentindo tudo aquilo, porque você não está cuidando, não está tomando uma atitude, e aquilo vai se acumulando, né? Outro pensamento, por que não tenho apoio do meu marido nesse momento tão desafiador da minha vida? Também, de uma certa forma, ali questionando a relação, ainda que ela também pense, ou melhor, pensava. Meu marido é uma pessoa ótima, mas sempre me critica, me sinto incapaz. Então, ela tinha uma relação boa ali no contexto, mas esses pontos, de uma certa forma, ia minando ali a personalidade dela, né? Se sentindo até incapaz, insuficiente, né? Essas sensações também se acumulando junto com outros pensamentos. Poxa, para meu chefe, nada é suficiente, precisamos ser perfeitos, inovadores, e no tempo dele ou do cliente, acho que não sou capaz de fazer tudo isso. Então, conforme ela não ia conseguindo lidar com esses pensamentos, com essas sensações, sem resolver, vinham todo esse questionamento, né? Então, todo esse processo mental para ela não lhe trouxe paz e tranquilidade para tomar uma decisão, fazer uma escolha consciente, fazendo com que ela começasse a procrastinar e até se paralisar. Então, você precisa tomar cuidado com tudo isso. Utilizando esse exemplo, porque o motivo de uma explosão, né, uma grande discussão com a pessoa amada, aquela pessoa que você convive, ou uma decisão precipitada do trabalho, pode lhe causar transtornos na sua vida. Porque apesar de serem características que podem ser consideradas como qualidade, né, a paciência, a tolerância, ela pode se tornar uma vilã. Porque elas, né, como nos exemplos, vêm acompanhadas de outro hábito, por exemplo, que é a passividade. Você fica ali aguardando, né, convivendo, aceitando aquela situação e sem agir. Isso pode torná-la uma pessoa passiva diante desse cenário, que difere, né, de resiliência no que diz respeito ao enfrentamento dessas adversidades. Ou seja, tolerando, demonstrando paciência. Isso pode mexer com sua essência, vindo ainda em seus pensamentos aqueles questionamentos sobre a sua capacidade, suas escolhas, causando todo um cansaço mental, podendo, né, colocar em dúvida quem você é, muitas vezes. No caso até dessa minha cliente, sim. Uma pessoa resiliente não é passiva, pois ela domina a arte de enfrentar e superar essas dificuldades sem necessariamente entrar em conflito. Isso é fundamental, inclusive. E esse comportamento de ser assertiva, partir por uma decisão e agir efetivamente, pode trazer medo para você que é mais tolerante e paciente apenas. Porque você pode ter um pensamento ruim, uma crença, de que tudo que temos que resolver tem que entrar em conflito. E eu não quero isso para a minha vida. Por isso que às vezes você não enfrenta, não para ali para cuidar daquela situação. Então, uma pessoa tolerante e paciente fica à margem, né, da ação, se colocando passivamente como espectadora do problema, depositando na passagem do tempo a solução do desafio. E se culpa ali, né, tudo, a todos, por não conseguir agir, e às vezes se colocando como vítima daquela realidade, e ficando nesse lugar. Essa questão de tempo, às vezes o tempo traz respostas para nós, mas nós temos que agir diante disso, senão você fica sofrendo aqui na situação. E aqui nós temos outros pensamentos ruins, que é essa questão do conflito, né? Vou ter que discutir com meu marido todas as vezes que me sentir insuficiente. Isso é um pensamento ruim que te paralisa, porque não é discutir, né? Posso perder meu trabalho se ficar me posicionando todas as vezes que sofro pressão. Isso também é um pensamento ruim que vem de uma crença que também te paralisa. Você não se posiciona, que você pode mudar aquela realidade. E uma pessoa resiliente, ela pode ter essas características, né, de tolerar, de ser paciente. Agora, também ela possui o hábito de pensar em ver essas dificuldades, todos esses desafios, como oportunidades de melhoria, de agir diferente e concentrar ali a energia na solução e não no problema, não naquele papel de vítima ali, né? E aqui a gente pode ter outros pensamentos, outras situações que embasam esse comportamento, né? Que é uma outra crença. Então, assim, vou conversar com meu marido, isso é um pensamento, sobre o meu momento de vida,
alinhar nossas expectativas, definir juntos para cada situação, vamos criar novos rituais, momentos de estarmos juntos, momentos de trabalho, e por aí vai. Conversar ali. E aqui não estou falando do velho padrão de DRs, né? É realmente parar ali para criar uma harmonia naquela relação, né? De forma harmoniosa, de forma amorosa. Ou, por exemplo, um outro pensamento que gera uma ação diferente. Todas as vezes que eu sofrer uma pressão por resultados no trabalho, eu vou identificar o problema, vou cuidar do que eu senti naquele momento ou na sequência do fato que ocorreu aquela pressão e vou partir para uma ação específica para retornar numa próxima reunião a partir daquela ação e me posicionar. Olha que diferente o pensamento, né? Como eu vou agir de forma, né, diferente no meu dia a dia. Então, aqui eu estou sempre pensando de como posso fazer algo diferente daquela situação que eu me encontrei, né? E às vezes, esse comportamento mais passivo pode vir até da sua infância. Olha só, na minha visão. Desde bebê, temos a oportunidade, né? Claro que de forma inconsciente, de treinar isso, mas depende muito de como nós fomos cuidados, né? Pelas pessoas ali, meus pais, ou para quem cuidou de mim, e que conduziu ali aquele meu momento de neném. Pensa comigo, né? Ao nascer, nós comunicamos através do choro, expressamos nossas necessidades de fome, frio, sono e dor, chorando, gritando ali, né? Estudos científicos comprovam que a partir do quarto mês de vida, o bebê compreende que não pode ter tudo o que deseja e aprende a chorar mais alto, todas as vezes que não é atendido imediatamente. Nesse momento, somos ensinados, ou não, de ter resiliência, quando transformamos o choro como um pedido de ajuda ou forma de chantagem. Olha o treino aí, né? Agora, quando adultos, temos que romper esse ciclo vicioso de não agir, ou de esperar algo de alguém, né? De nos posicionar, porque só depende de nós mesmos, somos adultos, não temos aquela dependência de alguém conduzindo a nossa vida. E temos que nos tornar resilientes, apesar das adversidades, sermos protagonistas da nossa trajetória em busca do que nós queremos, nossa realização pessoal. Lembra aquela minha cliente que eu comentei daqueles pensamentos ruins? E teve um momento na vida dela, quando ela começou a eliminar esses pensamentos ruins que a impediam de tomar decisões. Inclusive, ela se observava ali como uma refém da própria vida e das pessoas que a cercavam. A partir desse momento, ela começou a tomar, né, as rédeas da vida dela. Ela virou uma protagonista, né, tomando decisões e, o mais importante, sem gerar conflitos. Inclusive, no processo ali de separação que ela teve de uma pessoa, ela está em harmonia total ali com essa pessoa e com a família dela, com os filhos dela. E aqui vale uma frase do célebre filósofo Jean-Paul Sartre, que eu gosto muito. Abre aspas. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, a vida vai nos moldando, né? Eu sempre falo isso, mas pega o que você tem, que você é hoje, né? E parte daí, sem lamentar, mas cuidando desse passado para a sua transformação interna, né? Para você se sentir melhor no seu dia a dia. Então, tome decisões acertadas, sendo resiliente, né? Que é o assunto que eu estou trazendo aqui para você hoje. Mas aprenda a expressar suas emoções e sentimentos, cuidando deles, ou também através do diálogo, né, com essas pessoas com quem você tem relacionamento, seja os familiares, amigos, escrevendo, artes plásticas, música, dança, enfim, pintura. Escolha o que te faz bem, porque isso cria ali uma expressão, de fato, você exercita essa expressão do que você está sentindo de alguma forma. Aliás, a minha filha, quando está nesse processo de emoções muito afloradas ali, de algum desafio, ela tem, obviamente, trabalha essa questão da eliminação desses sentimentos e sensações, porque ela conhece o método, mas ela se expressa através da pintura. É muito bacana, é uma coisa natural ali que ela faz, né? Muito bem, a resiliência ela é um atributo pessoal,
mas esse convívio social para o equilíbrio se torna um trunfo. Por isso que a gente dá tantas situações e tantos exemplos para que você possa expressar, inclusive na relação com as pessoas. Então, diante desse desafio, reaja de forma resiliente, né? Pratique essa reciprocidade, tendo uma escuta ativa para poder agir, se posicionar de forma amorosa e com empatia. Porque, gente, opiniões, né, diferentes, né, divergentes da sua, ampliarão, né, e darão você a oportunidade de projetar mentalmente caminhos e soluções que você nem havia imaginado. Então, a divergência, né, nos levam para esse cenário. Se eu me permitir, né, de forma amorosa, também escutar, né, como eu comentei, essa escuta ativa. Essa é uma outra forma de pensar, uma outra possibilidade, ao invés de considerar que sempre está sendo criticada, né, pressionada, para aprender a lidar melhor com essas situações. Então, aquele padrão, se você também mudar que aquilo pode ser uma oportunidade de aprendizado para você pensar diferente, isso também ajuda, né? E você sai também desse lugar que o tempo todo que eu estou sendo pressionado ou que eu estou sendo criticada por alguém. Bom, você pode buscar também, ou melhor, começar buscando melhorar a sua confiança, aprofundando em conhecer mais qualidades suas através do processo de autoconhecimento, sentindo orgulho de quem você é. Faça essas escolhas de comportamentos saudáveis. Tem um ponto que eu sempre repito, né? Como buscar comportamentos saudáveis? Aqui estou falando até de hábitos mesmo, né? Sempre identifique o que leva os hábitos, né, que levam você para colaboração, conexão e harmonia. E saia dos hábitos que te levam para uma competição, uma separação ou conflito. Isso faz uma diferença enorme aí nas suas decisões. Exercite isso. E tenha essas atitudes positivas, né? Respeite a si e o próximo incondicionalmente, sem pôr uma condição para aquilo. Contribuindo, pois é dando que se recebe. E se você tiver ali um comportamento competitivo, que te leve à competição, use isso ao seu favor, porque você pode ser mais criativa, mais inovadora, e aumentando aí a sua produtividade, né? E haja com cuidado com o seu próprio corpo, com a sua mente, né? Tendo uma alimentação saudável, beba água, enfim, todos aqueles padrões que nós conhecemos, mas coloque isso como hábito da sua vida, tá? E eu gosto muito de frases, né? Quando eu tenho uma outra frase do teólogo Reinhold Niebuhr, que eu gosto muito. Abre aspas. Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para que eu saiba a diferença. Vivendo um dia de cada vez, aproveitando o momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para a paz. E aí eu complemento, aceitar as dificuldades e aproveitar para agir, como trouxe nos exemplos aqui anteriormente. Eu quero reforçar e manter a sua essência, não se despersonalizar. Então, é viver o presente, né? E ficar atento a todos esses movimentos que te tiram ali o equilíbrio, principalmente mantendo a sua essência. E essa oportunidade de agir, temos muitas pessoas, inclusive, que criaram fundações, organizações, a partir do desafio que a vida lhe impôs. Foram testadas e superaram esses momentos dramáticos de forma resiliente. E ainda mudaram o rumo da vida de muitas pessoas. Eu vou lembrar aqui um exemplo que pode ser uma possibilidade de pessoas fora da curva, mas para demonstrar que tudo é possível. Como Nelson Mandela. Na época do Apartheid, que foi um regime ali de segregação racial implementado na África do Sul, né, entre 48 e 94, 1948 e 1994, no qual o direito da maioria dos habitantes negros foram cerceados pela maioria branca, melhor, pela minoria branca no poder. Aqui eu não quero entrar na questão histórica, né, assim, até
até porque tem vários documentários e filmes sobre ele e sobre, enfim, tudo que ele vivenciou, que é maravilhoso. Livros, inclusive. Agora, e sim, eu quero falar sobre o comportamento de Mandela, porque, na minha opinião, é pura resiliência. Mesmo tendo tolerância e paciência por tudo que ele viveu nos anos, principalmente na prisão, né, que foram acho que mais de 25 anos, ainda ele conseguiu influenciar um país inteiro para uma grande mudança, sempre posicionando, se posicionando de forma assertiva, mesmo preso. Ou seja, ele conseguiu um feito inédito, né? De ser assertivo em uma situação completamente desfavorável, de comunicação direta com as pessoas. E o mais importante, toda a sua assertividade, toda a sua influência tinha um princípio de mudança que batalhava, que ele batalhava, na mudança que ele batalhava, que é a harmonia dele com todos que ele foi se relacionando e construindo até ele sair da prisão, e demonstrando como exemplo, levando essa mensagem na prática para todos. Veja aqui um trecho do livro de John Carlin, que é o livro Invictus, Conquistando o Inimigo. Nelson Mandela e o jogo que uniu a África do Sul. O próprio título já fala sobre isso, né? Uniu a África do Sul. Abre aspas. Quando Mandela saiu da prisão, as pessoas pensavam que ele via o mundo em preto e branco. Afinal, tinha sacrificado a maior parte da sua vida adulta por um simples e claro ideal. Tinha integridade do seu lado, assim como a opinião pública mundial. O apartheid tinha poucos, se é que tinha defensores. Mas o velho de 71 anos saiu da prisão e revelou ser mais sutil do que as pessoas previam. Ainda diz lá no livro. Quase sempre via ambos os lados de uma questão, e a sua posição era encontrar um caminho no meio, alguma maneira de reconciliar esses lados. Em parte, isso vinha de uma necessidade arraigada de persuadir e conquistar as pessoas, mas principalmente por ter uma visão não ideológica do mundo e um apreço pela teia intricada das razões humanas. Então, quem se aprofundar ali, principalmente nesse trecho da vida dele, vai identificar várias decisões que ele tomou e propôs na sua vida, né, e propôs para a vida das pessoas, ouvindo todos e buscando sempre a harmonia das relações. Ali ele sempre tinha um hábito, e isso no dia a dia, né? O filme mostra muito isso, a leitura do livro, que é mais detalhada, a maneira que ele se comportava, agindo, né? Sempre assertivo, sempre buscando algo diferente e influenciando todos ali à sua volta de forma a levá-los para a harmonia. Muito bem, falei aqui sobre várias formas, né, ações, de buscar essas mudanças internas com resiliência. Para que você que se identificou, fez sentido, agora precisamos eliminar essas crenças, esses pensamentos ruins que se repetem todos os dias. E quando você repete um pensamento, Joe Dispenza, um grande estudioso do comportamento humano, um médico, ele fala que a gente repete 90%, né, dos pensamentos do dia anterior. Se eu repito esses 90%, eu me comporto da mesma forma. Eu sinto tudo novamente, aquelas sensações ruins, se é um comportamento ruim, obviamente. E provavelmente você deve estar cansada ou cansado, buscando aí essa paz e tranquilidade. Na jornada Trinos, nós utilizamos esses comandos mentais, determinados de forma consciente, para a transformação dessa realidade, como eu falei lá no início. E por quê? Porque a gente precisa consolidar, eu preciso eliminar esse tipo de pensamentos, tirar esses registros para consolidar uma mudança e não ficar repetindo, né? Como nós falamos há pouco. E esses comandos são frases que repetimos como mantra. A origem da palavra mantra vem do sânscrito, uma língua antiga, né, falada na Índia, que significa instrumento para o pensamento, para cuidar desses pensamentos ruins, a sua mente torná-la mais saudável, com mais sabedoria. E eles funcionam porque o encadeamento de palavras meticulosamente escolhidas pela espiritualidade carrega um sentido que elas expressam. Basta testar, colocar a intenção e sentir. E se você quer saber mais sobre isso, farei um novo evento agora em agosto, de 8 a 12 de agosto, 100% online,
100% gratuito, onde eu vou explicar o passo a passo como eliminar esses pensamentos ruins, entender como identificar os pensamentos para ter paz e tranquilidade ao tomar decisões. Entre no link aqui na minha bio e se inscreva e aguardo você lá.